São 9 da manhã. Rádio Maria. 102.2 Palmela, 100.8 Maia, 97.5 Portel. A sua melhor companhia. Olá, muito bom dia, caros ouvintes. Preparemos os nossos corações para iniciarmos a transmissão da Santa Missa de hoje, que transmitimos através da Basílica da Santíssima Trindade no Santuário de Fátima. E assim, caros ouvintes, aguardemos assim, enquanto efetuamos a ligação ao Santuário de Fátima, para termos assim a transmissão da Santa Missa desde a Basílica da Santíssima Trindade no Santuário de Fátima, como dizia. Por isso, preparemos assim os nossos corações e aguardemos enquanto efetuamos esta ligação.
E assim, caros ouvintes, pedimos desculpa por este breve atraso na transmissão da Santa Missa de hoje. Assim continuamos a aguardar enquanto efetuamos esta ligação ao Santuário de Fátima e assim que possível teremos a transmissão da Santa Missa desde a Basílica da Santíssima Trindade no Santuário de Fátima. E assim, caros ouvintes, agora sim seguimos diretamente para o Santuário de Fátima e assim teremos a transmissão da Santa Missa desde a Basílica da Santíssima Trindade. Com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsias da maternidade. E apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho logo que nascesse. Ela teve um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e o domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. A vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Ao vosso encontro vêm filhas de reis. À vossa direita está a rainha ornada com ouro de ouvir. À vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Ouve, minha filha, vê e presta atenção. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. À vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. De tua beleza se namora o rei. Ele é o teu Senhor, presta-lhe homenagem. À vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais fino. Cheias de entusiasmo e alegria, entram no palácio do rei. À vossa direita, Senhor, a rainha do céu, ornada do ouro mais Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem. Primeiro, Cristo como primícias. A seguir, os que pertencem a Cristo por ocasião da sua vinda. Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino de Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e poder. É necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque Deus tudo colocou debaixo dos seus pés.
Mas quando se diz que tudo lhe está submetido, é claro que se excetua aquele que lhe submeteu todas as coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Maria foi levada ao céu, alegre-se a multidão dos anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada de todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, peregrinos, ao celebrarmos hoje a grande solenidade da Assunção da Virgem Maria ao céu, celebramos um dos artigos do credo que professamos todos os domingos. Como discípulos de Jesus Cristo, como cristãos, acreditamos na ressurreição dos mortos. E falar de ressurreição dos mortos torna-se complicado porque nós não temos conceitos para explicar aquilo que é o que de facto acontece. A ressurreição dos mortos de que falamos na fé não é o que aconteceu a Lázaro, que voltou à vida depois de morrer. Não é um reviver para continuar a viver
de acordo com os limites da materialidade e da biologia. A ressurreição dos mortos é, de facto, a transformação do nosso ser mortal, frágil, contingente, num ser glorioso à imagem e semelhança de Deus. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e essa criação é uma criação em vista à eternidade, a sermos comunhão com Ele na eternidade. E a nossa condição material é sempre uma condição finita, de fragilidade. Tudo o que é material encontra o seu fim, tem o seu limite. E então a ressurreição dos mortos, de que fala o credo, de que fala a teologia, é a ressurreição que Cristo teve depois da sua morte, em que se transformou num corpo glorioso, na glória de Deus. Um corpo que já está liberto das contingências do espaço e do tempo. Vive na eternidade, vive num estado glorioso que não se cinge a este estado local, físico. Nós só podemos estar num lado e não conseguimos viajar para o outro lado imediatamente. E essa que significa a ressurreição dos mortos. E porquê é que, de facto, celebramos a Assunção de Maria ao céu? O que é que significa que Maria foi elevada ao céu em corpo e alma? Significa, de facto, depois da sua morte, ou para usar a expressão antiguíssima da Igreja, nos primeiros séculos, logo no século III e IV, falavam da dormição de Maria. Maria adormeceu. E as tradições mais antigas dizem que também a imagem de Jesus Cristo durante 3 dias esteve morta e depois, quando os apóstolos a levavam para ser trasladada para a sua sepultura, vieram os anjos e levaram-na ao céu. Portanto, Maria já está no céu em corpo e alma, significa que Maria já ressuscitou, assim como Cristo já ressuscitou. Maria já está na glória do céu, em corpo e alma. A ressurreição, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, primeiro ressuscita Jesus Cristo, com primícias, a seguir os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. E aquela que mais pertence a Cristo é a Virgem Maria. E, portanto, ela foi a primeira a ressuscitar dos mortos. Também para nos ensinar ou para nos testemunhar esta fé na ressurreição dos mortos. Não foi apenas Jesus Cristo que ressuscitou. Também Maria já ressuscitou. E por isso acreditamos na ressurreição dos mortos. Acreditamos, de facto, nesta vida plena do mundo que há de vir. Do mundo que não será bem, não sabemos explicar como é, mas será a comunhão da nossa individualidade, da nossa personalidade com Deus na glória. Não apenas meramente espiritual, mas na plenitude do ser, da existência, a plenitude da existência humana, mas é uma existência que é espelho de Deus, uma existência, diríamos, quase divina. Por isso é que entramos na comunhão com Deus, assim como já a comunhão da Santíssima Trindade, nós entraremos na comunhão com Deus depois da ressurreição dos mortos. Mantendo a nossa individualidade, assim como cada uma das pessoas da Santíssima Trindade tem a sua individualidade, mas um só Deus, e nós seremos não deuses, mas como deuses. Estamos na comunhão com Deus. Mas o que é que isto significa para a nossa vida prática? Este saber que vamos ressuscitar, vamos ser como Jesus durante aqueles dias depois da sua ressurreição e antes dele subir ao céu, em que aparecia dentro da sala, comia com eles, mas depois desaparecia. Era de facto um corpo extraordinário, transcendente. O que significa é que de facto vale a pena ser fiel ao Evangelho. O que de facto esta festa da Assunção de Maria
nos ensina, ou nos transmite, ou nos motiva, é para vivermos o Evangelho. Como ela diz, a minha alma glorifica o Senhor, Ele fez em mim maravilhas. Olhamos para Maria, de facto, e percebemos que ela é uma mulher extraordinária, porque foi a mãe de Deus. Mas o facto de ser a mãe de Deus não é a coisa mais extraordinária. O facto de ela viver sempre na fidelidade à palavra de Deus, na fidelidade ao projeto de Deus, isto é que é extraordinário, porque implica toda a sua vida. Não foi apenas um momento heroico. O facto é relativamente, ou pode ser fácil, ser herói no momento. Vemos uma pessoa em risco e corremos para a salvar e arriscamos todos para a salvar. Agora, ser herói todos os dias, como pai de família, como mãe de família, levantar-se, cuidar dos filhos, pôr-se a caminho para ir ao trabalho, ter um dia, uma jornada de cansaço, de canseira, de dificuldades, regressar com alegria, fazer a refeição, acolher a família. Isto não é apenas um dia nem dois. É todos os dias da nossa vida. Procurar viver esta fidelidade à nossa vocação, fidelidade às nossas responsabilidades, assumir as responsabilidades de corpo inteiro, não apenas porque agora não me convém. Agora não quero seguir o projeto de Deus, quero seguir os meus projetos. Isso é o pecado. Quando nós somos egoístas e queremos seguir apenas aquilo que nos apetece, aquilo que no momento é o nosso apetite, a nossa vontade, sem percebermos as consequências que isso depois trará. Mas esta capacidade de nos darmos, de dar a vida, dia a dia, mesmo que seja pouco tempo, não importa a duração da nossa vida, o que importa é a forma como a vivemos. E temos o exemplo dos pastorinhos. E Nossa Senhora veio do céu à terra também para nos trazer esta boa nova de Jesus Cristo, para nos trazer, como quando foi visitar a sua prima Isabel, esta alegria da salvação. Dizer-nos que Jesus está no meio de nós. E os pastorinhos foram os primeiros a escutar estas palavras e foram os primeiros a seguir o exemplo que Maria lhes disse para viverem esta entrega aos outros, esta comunhão com Deus e este serviço de caridade pela humanidade. Por isso ofereciam os sacrifícios, sacrifícios que as crianças imaginam, que aquelas crianças imaginaram. Mas, sobretudo, esta atitude de querer o melhor para os outros e por isso estar disposto a perder alguma coisa minha para que os outros tenham uma vida melhor. E esse é o trabalho de um pai e de uma mãe de família. Esse é o trabalho dos professores, dos engenheiros, dos agricultores. Todos os trabalhadores trabalham para fazer o mundo melhor, para tornar o mundo melhor, para ajudar a vida das outras pessoas. E isto é importante, valorizar esta contribuição para um mundo melhor, em qualquer trabalho, por mais pequenino que seja, por mais humilde que seja, ou por mais extraordinário que seja. E, portanto, cada um de nós que está aqui é importante e é fundamental para o mundo. Porque se Deus vos criou e me criou a mim, não foi apenas porque não tinha mais nada que fazer. Foi porque sabe que nós somos importantes e necessários para chegarmos a este momento em que todo o mundo pode ser ressuscitado. Para construirmos o reino de Deus. E, portanto, ao celebrarmos a Assunção da Virgem Maria, esta mulher simples e humilde que disse sim a Deus e que foi a mãe de Jesus, e não podemos esquecer-nos, Maria foi mãe de Jesus, não foi por ter andado 9 meses com aquela criança a crescer no seu ventre e depois tê-lo dado à luz. Não se resume a isto a maternidade de Maria. Maria foi mãe porque foi educadora de Jesus, porque lhe deu mama, porque lhe cuidou das feridas quando ele era miúdo, porque o guiou, porque o ensinou, porque lhe testemunhou a fé, porque de facto foi educadora, cuidadora daquele homem,
daquele Deus feito homem. Maria foi verdadeiramente mãe. E é também verdadeiramente nossa mãe, porque cuida de nós. Veio do céu à terra, aqui este lugar, assim como alguns outros lugares do mundo, para nos lembrar do seu Filho Jesus, para nos lembrar da nossa vocação, do nosso dever, das nossas responsabilidades, mas também que não estamos sozinhos, não estamos desamparados. Ela está connosco. O meu imaculado coração será o teu refúgio. E, portanto, não devemos ter medo de enfrentar os perigos da vida, de enfrentar este dragão, que é o símbolo do mal, este dragão que quer destruir o bem. Não tenhamos medo de enfrentar as dificuldades, porque Deus está connosco. Dá-nos a sua graça, dá-nos a si próprio em alimento, para podermos transformar o mundo, para podermos construir o reino de Deus e assim tornar possível esta plenitude do ser e da vida na ressurreição final. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo da Virgem Santa Maria, oremos a Deus por intercessão da cheia de graça, cantando com alegria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela Igreja que nos fez renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejem com ardor alcançar os bens do céu, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
pelos chefes de Estado e seus governos, para que exerçam o poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Por todas as mães, pelos doentes e os sem abrigo, para que encontrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima, a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, a imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu que deu ao mundo o vosso Filho e de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada do ouro mais fino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados na caridade se dirijam continuamente para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos, na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a autora, a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é o sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quisestes que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que Santa Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição. Vida, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai-o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna que entreis a minha morada, mas uma palavra e serei salva.
E assim, neste momento, caros ouvintes, rezemos juntos a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Une-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém.
glorifica o Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Oremos. Tendo recebido os sacramentos da salvação, nós vos pedimos, Senhor, por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos a viver o ano jubilar da encarnação do Verbo Deus feito homem. Voltamos para a Mãe de Deus e a nossa Mãe, a Virgem Maria, assunta ao céu, e rezamos a nossa oração jubilar de consagração. Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor, no teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I'm blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E assim, caros ouvintes, terminamos esta transmissão da Santa Missa, hoje transmitida desde a Basílica da Santíssima Trindade, no Santuário de Fátima. E agora que passam 6 minutos